tudo bem? Bem-vindos a mais um Lendo em Inglês, ok? Aqui no canal. E hoje a gente vai fazer o Six Minute English novamente, né? Que é um material um pouco mais intermediário. É uma conversa de 6 minutos falando sobre um assunto. E o assunto de hoje é vocabulário para quem tá aí querendo, namorar online ou arrumar um encontro, porque dating pode ser tanto arrumar encontro como namorar. É para quem tá aí usando os aplicativos online, né, tipo, para conseguir encontrar alguém, tá. Então vai ser um pouco focado nesse vocabulário, a conversa é muito legal, muito interessante. Tem vocabulário muito importante também sobre as mentiras que as pessoas falam nesses aplicativos, né, como que as pessoas enganam as outras pessoas, então vai ter tanto vocabulário um pouco mais positivo, como vocabulário um pouco mais negativo, porque nessa situação de você, tá marcando encontro com as pessoas por aplicativo e tudo mais, você pode tanto ter situações muito positivas quanto situações negativas ali, tanto na descrição do perfil da pessoa quanto pessoalmente, né. Então a gente vai aí mergulhar um pouquinho nesse mundo do inglês para online dating, ok? Que é o título aqui do texto, English for Dating Online, ok? Então vamos lá, primeiro a gente vai começar com as informações prévias, para a gente já ir começando a entender um pouco mais o que vai acontecer no texto. Então eu vou ler a introdução aqui para vocês. Como é bem curtinha, eu não vou pausar aqui, né, em cada frase, porque ela é bem curtinha, só mesmo para vocês terem uma ideia geral do que o texto, do que a conversa deles vai tratar, ok? Então vamos aqui, ó. Introduction. What sort of language gets used for dating online? And what new language is emerging? Sam and Roy talk about this topic and teach you related vocabulary. Ok? E tem o This Week's Question, que já é também um pouco de introdução ao assunto, então vamos checar e você escreve aqui nos comentários qual você acha que é a resposta certa e a gente vai descobrir no final da leitura ou no final do áudio, né? Se você conseguir pegar ali no áudio, acompanhando ali qual que é a resposta certa, você vai conseguir conferir. Mas antes de conferir a resposta certa, coloca qual a sua opinião, tá? Então a pergunta é assim, ó. According to research, what do men tend to lie about in their dating profile? Is it A, their hair, B, their height, or C, their age? What do you think is the correct answer? Qual que é a resposta correta? Coloca aqui para mim nos comentários se é A, B ou C. E agora vamos checar o vocabulário da conversa de hoje, tá? O vocabulário mais importante, que é o vocabulário que os apresentadores estão tentando ensinar, está sempre em negrito. Então, toda vez que essas palavras aparecerem no texto, elas vão estar em negrito. E aqui a gente vai checar qual que é a palavra ou expressão e a definição dessa palavra ou expressão, ok? Então, aqui eu já vou ler e pausar para você conseguir repetir depois de mim, ok? Vamos ali na primeira, ó. Dating profile. Brief written description of yourself which you hope will attract a romantic partner. Deceptive, making you believe something that is not true. Hanging out, spending a lot of time with someone, often friends. Vou subir aqui. Walking a fine line. Finding a balance between opposing ideas or between two sides so as not to annoy either side. Lembrando, gente, que a pronúncia ali do walking, você não fala muito esse L, tá? Não é walking, não tem esse som de U, é walking, walking, beleza? Aí a próxima, catfishing,
Trying to attract someone by pretending to be someone else on social media. Woke fishing. Pretending to share the same political and social opinions as a person that you are attracted to. Então agora vamos praticar só as palavras, só as expressões. Dating profile, deceptive, hanging out, walking a fine line, catfishing, woke fishing. Belezinha. Então agora a gente vai escutar o áudio seguindo aqui, tá? A transcrição. Eu vou subindo aqui os parágrafos na tela para vocês irem acompanhando. Então agora é o momento de foco total, ok? Vocês vão escutar olhando as palavras, porque se o foco é melhorar a sua leitura, você tem que ver a palavra e saber como que é a pronúncia dessa palavra. Então agora você tem que estar focada, visualizando as palavras ao mesmo tempo que você escuta o som delas, ok? Assim você vai melhorar a sua leitura. Então vamos lá. Vou dar o play e vou descer para a transcrição. English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Sam. And I'm Roy. Nowadays, many people use online dating apps to find love and romance. This involves writing a dating profile, a short description of yourself, which you hope makes you appear attractive to other people looking for love online. Online dating started with the internet, but the idea is not new. In the days before the internet, people put dating adverts in newspapers. Because they paid a price per word, people described themselves in as few words as possible, using abbreviations like GSOH, which meant a good sense of humour. Eventually, GSOH became part of everyday English. Amazingly, the same thing is now happening in the world of online dating. In this programme, we'll be learning some of the newly invented words and phrases being used by people who are looking for love on the internet. Every year, thousands of romantic relationships start through online dating apps. But, as always with information found on the internet, there's a danger that someone's dating profile doesn't tell the whole truth. That's right, Roy. So my question is this. According to research, what do men tend to lie about in their dating profile? Is it A, their hair, B, their height, or C, their age? Well, most people want to appear younger, so I'll say it's C, their age. We'll find out if that's the correct answer later. The person behind the online dating research I mentioned was Dr. Nicola Fox Hamilton. She describes herself as a cyber psychologist and has interviewed both men and women about what they hide from potential online dating partners. Listen as she tells BBC Radio 4's Word of Mouth what she discovered from her interviews. If you're very deceptive, so if you have no friends and you never go to the pub and you said in your profile that your most fun thing to do is hanging out with your friends on a Saturday night, then that becomes a problem because then you've been very deceptive. If you occasionally do it and you made it sound a bit more like you do it all the time, that's more exaggeration. A lot of people do that, where they exaggerate things about themselves to make them seem more attractive, but they're walking a fine line and trying to balance between being attractive and not completely disappointing. People often exaggerate things about themselves to seem more attractive online. For example, that they love hanging out or spending time with friends. Nicola also says there's a difference between exaggerating and being deceptive, deliberately lying and making someone believe things that
are not true. Nicola says deceptive daters are walking a fine or thin line. They're finding a balance between two opposing attitudes or ideas. Online dating has also created new vocabulary of its own. Here's Nicola Fox Hamilton again explaining the meaning of two new words, catfishing and woke fishing, to BBC Radio 4's Word of Mouth. Woke fishing is a version of catfishing, and catfishing is where someone creates a profile that isn't them at all. So a complex false identity, usually with the purpose of looking for or pretending to get involved in love or romance. Woke fishing is where the person is generally who they say they are, but they say that they're much more liberal in their values and political attitudes than they actually are. Catfishing is when someone tries to be more attractive by creating a false profile and pretending to be someone else on social media. Related to this is the term woke fishing. Here, someone asks about your political and social opinions and pretends to share them in order to get closer to you. They may pretend to have more liberal or progressive attitudes than they really do. Looking for love is never easy. The internet has helped thousands find romance and created some interesting new vocabulary, but there are dangers and disappointments too. Speaking of which, it's time to reveal the answer. Sam, you asked what men tend to lie about in their dating profiles. I guessed it was their age. You were wrong. According to research by Dr. Fox Hamilton, men tend to lie about their height and women about their weight. Okay, let's recap the new vocabulary we've learnt in this program about the language of online romance, starting with dating profile, a brief written description of yourself, which you hope will attract a partner. Being deceptive means lying so people believe something that is not true. Hanging out is an informal way to say spending time with someone, usually friends. The phrase walking a fine line means finding a balance between two opposing ideas or attitudes, or between two opposing sides so as not to annoy either side. And finally, we learnt two newly invented expressions. Catfishing means trying to appear more attractive by pretending to be someone else on social media. And woke fishing is when someone pretends to share the same liberal opinions as the person they are attracted to. Once again, our 6 minutes are up. Good luck if you are looking for love online. And remember, there's probably someone out there interested in the real you. Bye for now. Bye. 6 Minute English from the BBC. Ok, agora que a gente já escutou aqui, né, a conversa, né, uma vez, você já tem uma noção aí boa da pronúncia das palavras, a gente vai praticar a leitura de cada frase separadamente. Então, eu vou ler cada frase até o ponto e vou dar o tempo para vocês lerem. Lembrando que eles são britânicos e algumas palavras podem ser pronunciadas diferentes da pronúncia britânica ou podem ser até diferentes, né? Igual a palavra either, eles pronunciam either, e o passado do verbo to learn, né? No inglês americano é um verbo regular com ed, fica learned. Fica o learn mais o e mais o d. Em inglês britânico, o to learn fica learned. Ele transforma em outra palavra, termina com nt. Ok? Então, em inglês americano é um verbo regular e no inglês britânico é um verbo irregular. Tem aí um pouquinho dessas diferenças. E é sempre bom vocês terem essas informações, pessoal, porque assim, não existe só o inglês americano, tá? No mundo. E quanto mais variações do inglês, quanto mais informação e mais vocabulário vocês aprenderem, melhor vocês vão conseguir se comunicar em inglês. Ok? Então, vamos lá, vamos começar ali da fala do Sam, tá? Eu vou lendo só as falas. Hello. This is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Sam. And I'm Roy. Nowadays, many people use online dating apps to find love and romance.
This involves writing a dating profile, a short description of yourself which you hope makes you appear attractive to other people looking for love online. Online dating started with the internet, but the idea is not new. In the days before the internet, people put dating adverts in newspapers. Because they paid a price per word, people described themselves in as few words as possible, using abbreviations like GSOH, which means a good sense of humor. Ok, gente, aqui eu vou só chamar atenção para a palavra humor, ok? Ali o H é com som de R e o O tem som de U. Humor, ok? Continuando. Eventually, GSOH became a part of everyday English. Amazingly, the same thing is now happening in the world of online dating. In this program, we'll be learning some of the newly invented words and phrases being used by people who are looking for love on the internet. E nessa parte eu quero chamar atenção para o will, né, que é o we apóstrofo ll, que é a abreviação do modal verb will. Quando você tem esse apóstrofo ll, é um som de u ali no final. É só você falar como se tivesse um u ali. We, mais o som do u. Will. Que isso vai acontecer nas abreviações do apóstrofo ll. Por exemplo, ao, he'll, she'll, they'll, will. É só botar o sonzinho do U ali, tá? Quando eu lembrar de alguma palavra que eu sei que muitos alunos têm dificuldade, eu vou começar agora a chamar atenção para a pronúncia dessas palavras, tá? Para ir ajudando. E aí, se você tem muita dificuldade com pronúncia, eu também te indico assistir os meus vídeos de sábado, que é ensinando inglês com música. Por quê? Porque como a gente está falando de música no sábado, eu foco na pronúncia, tá? Eu foco muito nessas dicas de pronúncia. Aqui a gente está focando muito em leitura, que também necessita saber a pronúncia das palavras, mas eu acho que os dois vídeos eles precisam se combinar para vocês pegarem todas as dicas de pronúncia do vídeo ensinando inglês com música e aqui a gente treinar a leitura, tá? Mas eu vou passar a chamar atenção para essas palavras que eu sei que muita gente tem dificuldade de lembrar como que pronuncia. Então, continuando. Every year, thousands of romantic relationships start through online dating apps. But as always, with information found on the internet, there's a danger that someone's dating profile doesn't tell the whole truth. A dica aqui é na primeira linha o through.
Quando a palavra tem esse GH, igual ali no final termina em GH, o GH geralmente, não são em todas as palavras, mas geralmente ele é mudo. Então é só você ignorar que ele existe ali na palavra, tá? Through. Continuando. That's right, Roy. So my question is this. According to research, what do men tend to lie about in their dating profile? Is it A, their hair, B, their height, or C, their age? É aqui a B, a palavra height, altura, height. E é com som de A e o GH é mudo. Height. E o próximo aqui, ó. É mais pro cantinho, aqui para mim fica mais tranquilo. Well, most people want to appear younger, so I'll say it's C, their age. We'll find out if that's the correct answer. The person behind the online dating research I mentioned was Dr. Nicola Fox Hamilton. She describes herself as a cyber psychologist and has interviewed both men and women about what they hide from potential online dating partners. Listen as she tells BBC Radio 4's Word of Mouth what she discovered from her interviews. Que nesse parágrafo aqui é a palavra women. O plural de woman é women. Women. Okay? Continuando. If you're very deceptive, so if you have no friends and you never go to the pub and you said in your profile that your most fun thing to do is hanging out with your friends on a Saturday night, then that becomes a problem because then you've been very deceptive. If you occasionally do it and you made it sound a bit more like you do it all the time, that's more exaggeration. A lot of people do that, where they exaggerate things about themselves to make them seem more attractive. But they're walking a fine line in trying to balance between being attractive and not completely disappointing.
People often exaggerate things about themselves to seem more attractive online. For example, that they love hanging out or spending time with friends. Nicola also says there's a difference between exaggerating and being deceptive, deliberately lying and making someone believe things that are not true. Aqui eu queria chamar atenção para quando a gente usa o verbo to say, né? To say, na terceira pessoa do singular. Quando você põe o Szinho ali, a pronúncia dessa palavra muda. Então, ali, ó, Nicola also says. Says. É como se fosse um E com acento ali. Says. E o S vai mudar sim a pronúncia. Então, é I say. She says. Mesmo verbo, pronúncia diferente só por causa do S, beleza? Vamos ali pro próximo. Nicholas says deceptive daters are walking a fine or thin line. They're finding a balance between two opposing attitudes or ideas. Online dating has also created new vocabulary of its own. Here's Nicola Fox Hamilton again explaining the meaning of two new words, catfishing and woke fishing, to BBC Radio 4's Word of Mouth. Woke fishing is a version of catfishing, and catfishing is where someone creates a profile that isn't them at all. So, a complex false identity, usually with the purpose of looking for or pretending to get into, involved in, love or romance. Woke fishing is when the person is generally who they say they are, but they say that they're much more liberal in their values and political attitudes than they actually are. Catfishing is when someone tries to be more attractive by creating a false profile and pretending to be someone else on social media. Related to this is the term woke fishing. Here, someone asks about your political and social opinions and pretends to share them in order to get closer to you.
They may pretend to have more liberal or progressive attitudes than they really do. Looking for love is never easy. The internet has helped thousands find romance and created some interesting new vocabulary. But there are dangers and disappointments too. Speaking of which, it's time to review the answer to your question, Sam. You asked what men tend to lie about in their dating profiles. I guessed it was their age. You were wrong. According to research by Dr. Fox Hamilton, men tend to lie about their height and women about their weight. Okay, let's recap the new vocabulary we've learned in this program about the language of online romance, starting with dating profile. A brief written description of yourself which you hope will attract a partner. Então, aqui eu quero chamar atenção para duas palavras. Ali na segunda linha, perto do ponto, é wait, wait, né? O GH é mudo. E na última linha, a primeira palavra é o particípio do verbo to write. Aí você pronuncia written, written. Em algumas regiões você também vai sumir com esse TT aí, tá? Em alguns países ou regiões daqueles países, você engole o TT. Isso acontece muito no inglês britânico, em algumas regiões de Londres, por exemplo. Written, written. Você fala o ali pelo nariz, tá? Written. Então você pode ou falar written ou written, ok? A Adele vem de uma região que a Adele some com todos os T's. Procurem aí no YouTube alguma entrevista da Adele com som original e escutem a Adele falando. Ela tem um sotaque muito, muito, muito diferente, né? É o inglês britânico com sotaque muito carregado, que é o inglês da região da onde ela nasceu. E aí é um inglês que engole esses T's. Written, eaten, e vai engolindo. Então, dependendo da região que vai pronunciar essa palavra, vai ou não sumir com esses dois T's. Mas o que eu sinto que as pessoas têm muita dúvida é o som do I. E aqui é re, written ou written, ok? Vai ser som de re de qualquer forma. Continuando ali, ó. Being deceptive means lying so people believe something that is not true. Hanging out is an informal way to say spending time with someone, usually friends.
The phrase walking a fine line means finding a balance between two opposing ideas or attitudes, or between two opposing sides, so as not to annoy either side. E aqui eu queria chamar a atenção para a penúltima palavra, que é o either. Either, no inglês americano, ou either. Either, no inglês britânico. Mas, de qualquer forma, esse TH vai ser o TH voiced. E a gente tem dois tipos de pronúncia do TH. A gente tem o voiced, que é o TH com som de D, igual aqui, que é either. Ele tem som de D mesmo, tipo o nosso D de dado. Ou o voiceless, que é o TH do thank you, que é o TH que só faz o soprinho. Então, nesse caso, esse TH é o TH com som de D. Either ou either. Americano ou britânico, mas o TH ainda assim vai ter som de D, aqui nesse caso. And finally, we learned two new invented expressions. Catfishing means trying to appear more attractive by pretending to be someone else on social media. And woke fishing is when someone pretends to share the same opinions as the person they are attracted to. Once again, our 6 minutes are up. Good luck if you are looking for love online, and remember, there's probably someone out there interested in the real you. Bye for now. Bye. Ok, very good. Congratulations! Parabéns por chegar até aqui, por ter lido até o final. Obrigado por chegar também aqui no final do vídeo, né? Então a gente concluiu aqui a leitura de hoje. Da conversa, né, com o tema English for Dating Online. E aí agora fica o dever de casa. Você vai vir aqui na descrição desse vídeo e ali vai ter escrito assim, ó, link para o episódio dessa semana. Aí você clica nesse link, vai abrir essa página aqui, que é a página que eu estava mostrando, e aí você vai poder fazer o exercício sozinho em casa de botar o play e ir na transcrição e acompanhar. Lembrando que para trabalhar leitura, você tem que estar visualizando a transcrição, tá? Só escutar o áudio, você vai trabalhar o seu ouvido, mas você não vai trabalhar a sua leitura. Como o foco do vídeo de hoje é leitura, então o que você vai fazer? 2 vezes por dia, de terça a sábado, você vai sentar e você vai tocar essa transcrição, vai tocar esse áudio e ler a transcrição enquanto o áudio está tocando, tá? Você pode fazer isso 2 vezes por dia, porque o áudio só tem 6 minutos, ok? E aí, se você tiver um tempinho extra, você pode reler você sozinha, sem o áudio tocar, você pode ler esse texto em voz alta. Mas por que é importante a repetição? Por que você vai ficar nesse mesmo texto durante 5 dias? É para você conseguir memorizar e internalizar as palavras novas, né? Porque se você só visualizar essas palavras novas hoje e você nunca mais tiver contato com essas palavras, você vai esquecer. E é normal a gente esquecer coisas que a gente só viu uma vez. Então é muito importante que você faça repetição durante a semana para essa palavra entrar na sua gama de vocabulário, para quando você for conversar depois você conseguir falar automaticamente essas palavras. Então, não deixe de fazer essa repetição durante a semana, esse dever de casa. Escutar 2 vezes por dia o texto. Pode ser uma vez de manhã, uma vez de noite, ou se você não tiver
como fazer 2 vezes, você pode fazer isso 2 vezes seguidas, porque daí, em vez de 6 minutos, você vai gastar 12 minutinhos ali, né, acompanhando a transcrição, ouvindo o áudio. E aí, o dia que você tiver um tempinho maior, você depois que escutou esse áudio 2 vezes, né, aí você vai fazer a parte da repetição de acompanhar a transcrição, escutar o áudio, mas daí depois que você fizer isso a segunda vez, se você tiver um tempinho extra, você vai ler esse texto em voz alta e vai checar como que tá a sua leitura e a sua pronúncia dessas palavras, ok? Não deixe de fazer essa repetição durante a semana, esse dever de casa. Eu espero ter ajudado vocês aí de alguma forma a melhorar a leitura de vocês com o episódio de hoje. E a gente vai continuar se falando nos próximos vídeos, tá? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho. É muito importante você ativar o sininho para o YouTube te notificar todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Manda esse vídeo para todo mundo que está aprendendo inglês, tá? Pode mandar, na verdade, você me ajuda muito quando você manda o meu conteúdo para outras pessoas, está divulgando meu canal, então muito obrigada pelo apoio. E é isso aí, a gente se fala na quarta-feira com o episódio sobre livros, combinado? Tchau!